Amigos, meu nome é Vinícius Talon e hoje, 19 de março de 2018, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão muito interessante no habeas corpus 153.843. Esse habeas corpus 153.843 se refere a uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, especificamente quanto à Operação Ponto Final. E a decisão do ministro Gilmar Mendes foi exatamente determinar a repetição de audiências para que a defesa tenha acesso aos depoimentos das delações premiadas. O que o ministro Gilmar Mendes decidiu, portanto, não foi a anulação das audiências anteriores, quando a defesa não teve acesso aos depoimentos das delações premiadas. Houve apenas uma determinação para que essas audiências fossem repetidas, mantendo as audiências anteriores. Portanto, elas não serão desentranhadas do processo. E o ministro Gilmar Mendes fez questão de ressaltar esse ponto. Em determinada parte, ele determinou o seguinte: a realização dos atos processuais já realizados, portanto, a repetição dos atos processuais já realizados sem pronúncia de nulidade, ou seja, mantendo aquilo que já foi feito anteriormente. Aquelas audiências anteriores continuarão válidas e continuarão no conjunto probatório desse processo. E em seguida ele completou, oferecendo-se nova oportunidade para apresentação de defesa prévia, especificação das provas e reinquirição das testemunhas já ouvidas. Por um lado, essa decisão é muito boa. Por outro lado, a decisão não é tão boa assim. É até um pouco ruim. Por quê? Vejam, pelo lado bom dessa decisão é que houve uma determinação para que as audiências fossem novamente realizadas, fossem repetidas. E dessa vez a defesa terá acesso aos depoimentos das delações premiadas. Significa que a defesa, quando estiver perguntando para as testemunhas, para os delatores, saberá o conteúdo, saberá o teor das delações premiadas, dos depoimentos relativos às delações premiadas. Isso é fundamental. A defesa precisa saber tudo que faz parte do processo para poder perguntar às testemunhas da acusação, da defesa e até para instruir para o interrogatório. Por esse lado, a decisão é boa. Por outro lado, e aí essa é apenas a minha opinião, a decisão é ruim. Ruim porque ela não anulou as audiências anteriores. Não anulou aquelas audiências em que a defesa foi cegamente, sem saber qual era o conteúdo das delações premiadas de forma pormenorizada. A defesa não teve a oportunidade de acessar os depoimentos das delações premiadas em seu conteúdo integral antes dessas audiências. E como saber o que perguntar nesse caso? Eu acredito que não basta a repetição dos atos, como foi determinado. Deveria ter sido anulada a audiência anterior, deveriam ter sido anuladas as audiências anteriores para que elas fossem desentranhadas. Todos os depoimentos anteriores, tudo que foi produzido quando a defesa não sabia o que estava acontecendo, qual era o conteúdo das delações premiadas, tudo isso deveria ser retirado, desentranhado do processo. Então, os CDs com o conteúdo dos depoimentos, a gravação audiovisual dos depoimentos deveria ser retirado desse processo. Caso contrário, como ocorreu agora, os atos serão realizados novamente, serão novamente ouvidas as testemunhas. A defesa agora tem acesso aos depoimentos das delações premiadas, mas o juiz poderá fundamentar eventual condenação naquilo que foi produzido nas audiências anteriores, quando a defesa não teve acesso ao conteúdo dessas delações, desses depoimentos relativos às delações. E isso é muito prejudicial. O juiz pode ignorar essas novas audiências, que repetirão os depoimentos, e considerar os depoimentos anteriores, quando a defesa não teve acesso ao teor dos depoimentos das delações premiadas.
A decisão do ministro Gilmar Mendes se fundamenta basicamente em 2 artigos. Para começar, ele fundamentou a sua decisão de repetir os atos, determinar a repetição desses atos, dessas audiências, no artigo 616 do Código de Processo Penal, 616 do CPP, que diz o seguinte: no julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Portanto, o artigo 616 do CPP é um fundamento para que seja novamente realizada a produção da prova oral e até a realização de outras diligências. Como o artigo 616 diz, é possível que o tribunal determine, ao julgar uma apelação, que seja feito um novo interrogatório do acusado ou que sejam feitos novos depoimentos das testemunhas, novas oitivas dessas testemunhas. E isso é o que foi determinado aqui pela decisão do ministro Gilmar Mendes. Também fundamentou a sua decisão no artigo 196 do Código de Processo Penal, 196 do CPP, que diz que a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Portanto, na minha opinião, a decisão do ministro está bem fundamentada, esses 2 artigos fundamentam essa decisão, e aí às vezes é comum um comentário de que o ministro Gilmar Mendes toma boas decisões com motivos ruins, por algum fundamento político ou alguma coisa assim, mas essa decisão em si é boa quanto ao fundamento, quanto à repetição dos atos. Eu discordo unicamente da parte que não anula as audiências anteriores, as que foram realizadas sem que a defesa soubesse do teor das delações premiadas. E é evidente que a defesa deve acessar todo o conteúdo do processo, tudo que está disponível, para ir para a audiência sabendo de tudo, sabendo o que pode ser perguntado para a testemunha da acusação, para a testemunha da defesa, como instruir o réu para o seu interrogatório, se tem alguma diligência a ser requerida. Tudo isso deve ser previamente pensado pela defesa e, para isso, a defesa precisa ter acesso integral ao processo e abrange, portanto, o acesso, e talvez principalmente nesse caso, o acesso aos depoimentos das delações premiadas. Além disso, quando algo é juntado no processo, digamos que esses depoimentos fossem juntados hoje, o juiz tem que dar um prazo razoável para a realização da audiência. Não pode ocorrer, como já vimos em alguns casos pelo país, o agendamento da audiência, a marcação da audiência para o dia seguinte, para daqui a 2, 3 dias, sendo que o conteúdo todo das delações está em dezenas de horas de gravações ou as interceptações telefônicas, e aí até passa do limite, um excesso de gravações, ultrapassam 10, 20, 40 horas. Ora, se o juiz marca uma audiência para daqui a 5 dias e o conteúdo das interceptações telefônicas é juntado hoje no processo, se esse conteúdo tem 100 horas, 150 horas, é impossível para a defesa ler todo esse conteúdo, ouvir a gravação nesse curto prazo. A defesa, então, vai escolher uma ou outra coisa para ouvir, para ler, e não conseguirá ir para a audiência plenamente preparada. Isso viola o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa e o devido processo legal. Viola a paridade de armas, porque quando isso é juntado, dependendo do caso, se é um conteúdo que o Ministério Público já teve acesso, o Ministério Público vai para a audiência com o conhecimento integral do processo. E a defesa, que viu a juntada, que é intimada da juntada daquele documento, faltando poucos dias para a audiência, vai sem saber o que vai acontecer, sem saber o que perguntar, sem saber tudo que faz parte do processo. Portanto, é necessário que em todo e qualquer processo, sempre a defesa tenha acesso a todo o conteúdo que faz parte da investigação, que faz parte do conjunto probatório, de depoimentos, de delações, que a defesa tenha acesso pleno a tudo isso
antes de ir para a audiência e que a audiência seja designada para uma data razoável, permitindo que a defesa ouça esses depoimentos, ouça as interceptações ou leia a degravação das interceptações e vá para a audiência preparada. Isso também faz parte do princípio da ampla defesa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com vários conteúdos. Por exemplo, nesse link você terá acesso a um grupo do WhatsApp em que eu estou lá para conversar com os meus leitores, publicar artigos, vídeos em primeira mão. Também ter acesso nesse link a vários cursos em que eu leciono, como curso de prática processual penal, curso por assinatura, curso de execução penal e várias outras coisas, além de artigos, vídeos e muitos outros conteúdos, livros de minha autoria que estão no link na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.